Saudações terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês mais uma vez aqui na Academia Universalista e hoje inaugurando mais um nível do nosso Caminho Consciência, o nível Consciência 3, em nossa primeira aula. Como vocês podem ver, o título Universo Mental. Estamos no último nível desse Caminho Consciência, onde vamos lidar com essa escala do conhecimento, que é o micro, tá? E como lidar com o micro? É tão complexo quanto lidar com o macro. Então, você conceituar e estudar consciência é tão difícil como você conceituar ou estudar o próprio universo. E, para entender, partindo desse conceito, vamos colocar aqui alguns conceitos, algumas premissas para favorecer o nosso estudo desse nível, tá? E essa aula vamos falar sobre o universo mental. O que seria o universo mental? O que seria algo mental? Tá? Então vamos falar um pouco inicialmente sobre a entropia do caos. Mas o que seria a entropia? Se você já fez o caminho universo, que eu recomendo, vocês já viram esses conceitos. Mas, como você pode escolher o caminho que você segue aqui na Academia Universalista, vamos colocar aqui alguns pontos, tá? Mas já deixo a chamada para a revisão da aula. Aí, ó, o 2, Universo 2, o nível, aula 6, que fala sobre a origem, tá? Então, recomendo uma aula bem legal. Entropia, o que é? É uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. É comumente associada ao grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema. Ou seja, o que é isso? Um sistema, ele normalmente diz que sempre tende a um aumento da sua entropia, ou seja, seu grau de desordem. Existe um sistema ali fechado, ele vai liberando calor, ele vai reagindo, etc. E isso vai causando uma maior desorganização de suas partículas, de sua estrutura. Ou seja, você coloca uma porta de madeira exposta. Tá lá toda bonita, envernizada, toda bem feitinha. Você larga lá. Então as intempéries ali, o vento, a erosão, vão corroendo, insetos, enfim. Daqui a alguns anos só tem a fechadura no chão e a porta já foi toda consumida. E mais alguns anos a própria oxidação vai corroer a fechadura, vai chegar a um ponto que não vai existir nenhum resquício mais visível daquela porta. Todos os seus átomos, suas moléculas vão ser transformadas em outros componentes, absorvidas pelo meio, enfim. Você já não consegue reaver a porta daqueles componentes ali. E assim é a natureza. Ou seja, essa entropia sempre tende a aumentar. Mas como estamos tentando entender um pouco sobre o universo, e ao mesmo tempo entender o que é a consciência, nós temos que sempre ir lá para trás, buscar a causa das coisas, né? Então, o que seria o momento, já que tudo tende ao aumento da desordem, o que seria esse momento onde tudo estava muito organizado, já que estamos aumentando a entropia de nossos sistemas? Seria um momento chamado de entropia zero, o início de tudo, né? E a gente entender o que é esse momento, já vou adiantando, é impossível, tá? Mas podemos quebrar algumas premissas que foram colocadas em nossas mentes para favorecer filosoficamente a busca eterna dessas questões. Então hoje a nossa ciência, ela aponta que o nosso universo visível, eles chamam de todo o universo conhecido, estima-se que tem cerca de 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. É muito tempo, é tempo pra caramba. Para vocês terem uma noção, se você contar a cada 1 segundo um número, 1, 2, você vai levar 11 dias para contar 1 milhão. Pô, caramba, você passar mais de uma semana contando para chegar a 1 milhão é tempo pra caramba, 11 dias. Para você contar 1 bilhão, você vai levar cerca de 31 anos. Quase a vida toda para contar 1 bilhão. Imagina o que é 14 bilhões de anos. É muito tempo. Beleza? É muito... Depende. Por quê? Imagina que você tem todo esse universo que a gente conhece muito pouco ainda. Bilhões e zilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões e bilhões de sistemas solares com dezenas,
de planetas. Ou seja, estamos falando de trilhões e trilhões de corpos celestes com uma infinidade de componentes, de estrutura, de leis físicas. Imagina tudo isso sendo construído em 14 bilhões de anos. É bem complicado de imaginar. Por quê? Porque tirando o parâmetro que nós temos aqui do planeta Terra, o nível de organização é absurdamente elevado. Tudo é muito preciso. A gravidade ela tem a força ali necessária para que o universo não entre em colapso. Nem forte demais, nem fraca demais. O eletromagnetismo é tudo muito bem equilibrado, arranjado. O sistema ele é bem feito. Imagina a complexidade que tem no planeta Terra. Quantos insetos existem? Cada inseto, as suas estruturas moleculares, seus órgãos, seus componentes. Quantos insetos, quantos seres vivos, quantas bactérias, quantos tipos de componentes químicos que existem. Arranjos atômicos, sua estrutura cristalina, seu equilíbrio, sua vibração. Ou seja, olha quanta coisa existe para ser feita em 14 bilhões de anos. Nossa, Rodrigo, mas 14 bilhões de anos não é muito tempo? Pois é. Mas vamos relembrar aqui o exemplo do cubo mágico. Se você colocar um cubo mágico na mão de um chinês, por que chinês? De um oriental, em meio segundo os caras resolvem. Né? Surreal. Mas se você colocar um cubo mágico no caos, ou melhor, no caos, não, aleatoriamente, em uma máquina, fazendo movimentos aleatórios a cada segundo, nós vimos que vai levar de 15 a 60, 65 bilhões de anos para a gente garantir que ele vai ser resolvido aleatoriamente. Ou seja, algo tão simples, com movimentos simples, pode levar mais do que todo o tempo da nossa existência para atingir um grau de ordem simples, muito simples. Então isso nos faz pensar, assim, nossa, é muita coisa, é muita complexidade para isso ter sido criado aleatoriamente. A própria matemática ela aponta que é improvável que isso tudo tenha sido aleatório, que não exista uma causa inteligente por trás da construção de um sistema tão complexo. Né? Então a existência é, e como tudo em sua existência, consequência de uma criação. Isso tudo é só para a gente chegar a uma conclusão matemática de que o sistema que a gente chama de universo, ele foi criado. Tá? Há muitos cientistas, eles têm dificuldade de lidar com esse conceito e para fugir disso eles pensam, não, ele sempre existiu. Nunca foi criado, mas porque sempre esteve aí. Nada, absolutamente nada que existe no universo aponta para isso. Tudo tem uma causalidade. Absolutamente tudo. E o próprio universo, ele possui padrões. Padrões esses que estão nos ensinando um pouco, dando pistas da sua estrutura, do seu todo. Já falamos lá no Caminho Universo sobre a estrutura fractal. Ou seja, você estudar um pequeno ponto, você tem os padrões de estudar a escala universal. Então, o estudo do ponto, ele está mostrando, cara, isso aqui existe uma causalidade. Né? Ou seja, então podemos dizer que sim, como tudo, toda a existência, ela parte de uma criação, o próprio universo, ele é um sistema, é uma existência que veio a partir de uma criação. Aí vocês podem perguntar, tá, mas o que é que criou? Aí eu concordo com a ciência em dizer, não sabemos. Aí para essa causa primária de todas as coisas, que muita gente utiliza alguns nomes, como eu posso chamar de Deus. Você pode chamar da energia primária do cosmos. Você pode usar o termo que você quiser. Mas a questão é, se esse nível de complexidade foi criado, então essa criação, ou esse criador, é aleatória? É irracional? É isso que a gente precisa analisar. Tá? Então, falando de causalidade, de causa e consequência, vamos falar um pouco sobre isso agora.
Causa é tudo que determina a existência de uma coisa ou um acontecimento. Então, nada que nós vivenciamos, conhecemos, não existe uma causa por trás. A causa primária é algo muito complexo. A gente não sei se um dia a gente vai entender na sua totalidade. Eu até acredito que não. Mas sempre teremos causas. Por mais que a gente não compreenda, quando a gente tiver capacidade de investigar algo, veremos uma nova causa, uma causa da causa, uma causa da causa, mas as causas existem. Então vamos lá. Considerando o universo um gigantesco e complexo sistema, qualquer mudança de estado em qualquer ponto do mesmo, por mais que pareça insignificante, altera o estado de todo o sistema. Isso é só mostrando para vocês que tudo está conectado. Essa ilusão do sentimento de separação que a nossa consciência tem com tudo, isso foi implantado em nossas mentes. Mas no momento que nós pertencemos à existência, ao todo, o que a gente chama de universo, tudo que nós promovemos, todo o nosso estado de espírito, nossas ações, vai interferir, por mais insignificante que pareça, no estado do todo universo. Ele vai oscilar de acordo com o que nós fazemos, nós pensamos, nós somos, né? Então, isso nos coloca uma reflexão de caramba, as minhas ações, decisões é o meu mental, ou seja, o meu mental influencia o universo. Isso é uma afirmação que eu faço para vocês. O caos é uma condição complexa de um sistema de difícil previsão de acontecimentos, onde o caótico é a representação de acontecimentos de uma ordem além do mensurável. O que é o caos? Deixa eu beber uma aguinha aqui com vocês. O caos não é algo aleatório. Você tem uma percepção de aleatoriedade do caos, mas na verdade o caos é uma consequência, é um resultado de um complexo sistema de variáveis que ele é tão complexo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue simular nem prever. Caramba, qual vai ser o resultado? Aí entra aquela teoria da borboleta, né? Ah, uma borboleta batendo as asas lá na África vai mover ali a corrente de ar que indiretamente vai gerar um furacão nos Estados Unidos. É uma coisa um tanto quanto exagerada, mas quer dizer que tudo está influenciando o seu próprio sistema, o seu meio. E é muitas vezes impossível naquele momento de você mensurar aquilo. Caramba, se eu bater palma aqui, o que vai influenciar no macro? Não dá para dizer. Mas podemos analisar os resultados com o tempo, vamos descobrindo cada vez mais complexidade dos sistemas, e vamos vendo correlações que a gente não via, não previa. Ou seja, o caos ele vai se revelando como um sistema muito mais ordenado do que você imagina. Então o caos é só percepção, mental, capacidade mental de análise. Isso é o que é o caos. Causa e efeito. Parece uma coisa simples, né? Mas escolha é resultado de consequências de um sistema superior. Condição universal. Todos estão imersos no mesmo sistema. Em diferentes camadas, estamos buscando compreender o porquê de nossas escolhas. Aí agora vamos para o mental. Esse é um assunto bem complexo. Nas próximas aulas a gente vai lidar com isso, mas você é 100% livre? Você fazer o que você quiser no universo? Não, nesse momento você sempre vai estar limitado. E como todos os pontos do universo, ele tem limitações. Mas existe a capacidade de expansão, de romper o evento horizonte e buscar novas escalas com novos padrões, com o mesmo padrão, escalas diferentes, mas sempre com limitações. E as suas escolhas estão limitadas a um sistema superior. Sempre estará. Qual é o sistema mais superior que existe? É o próprio universo. Em sua totalidade, seja lá como ele for. Mas esse é o sistema superior máximo. De ordem máxima, de entropia mínima.
A causa primária. Esse é o nosso sistema maior. Mas aqui nós temos diversos sistemas. Tem um sistema você no mental da sua família, é um sistema. O seu mental, suas ações no trabalho é outro sistema, na sociedade, na cidade. E existe um sistema chamado planeta Terra. Onde sair desse aqui é bem complicado. Eu não sei se você sai, eu não saio. Eu tô aqui, terráqueo, eu tô até na superfície, ó, só na casquinha. Eu não tô nem interferindo com o que tá lá dentro. Minto, ó, vou me corrigir. Nesse momento, acabou de ter um terremoto muito forte em Taiwan. Hoje é dia... Tô gravando aqui no dia 2 de abril de 2024, são 9h53 agora, mas há uns minutos teve um terremoto muito forte em Taiwan. Ou seja, o sistema Terra, ele está interferindo, nós estamos completamente interligados com ele. Nós somos frutos da Terra, sendo que o sistema Terra é fruto de outros sistemas, como por exemplo o nosso sistema solar. Nós somos poeira cósmica, poeira de estrelas, sim, os nossos átomos sim. Então, nós temos sistemas que estão em sistemas maiores, que estão em outros sistemas maiores, e as ordens ali interferindo, ordenando, controlando, e esses sistemas fractais é que fazem o equilíbrio que a gente chama do sistema maior, que é o próprio universo. E repare que todos esses sistemas, eles estão conectados de alguma forma com o mental. Tá? E é isso que vamos falar. Então, as nossas escolhas hoje, na verdade, nós não estamos aqui para escolher. De alguma forma, nós estamos para entender nossas escolhas. Porque as escolhas serão feitas de qualquer maneira. E muitas vezes, quando você está decidindo entre uma escolha A ou B, na linha temporal, em uma escala maior, em um sistema maior, não importa se você escolhe A ou B, você vai escolher os dois. O que é que eu quero dizer com isso? O aprendizado da escolha ou da não escolha vai chegar até você na linha temporal, em algum momento, de alguma forma, nesse caos, entre aspas, nessa ordem maior do aprendizado. E você vai compreender, você nunca vai deixar de compreender entre A ou B. O que é escolher o A, o que é escolher o B. Por mais que você, nesse momento, tenha escolhido só um ponto. Então pode ser que esse ponto que você está escolhendo agora é porque você já escolheu outro em outro momento e não se recorda. E aí os outros caminhos, o caminho social, enfim, o universo, todos eles vão mostrar um pouco sobre isso. Tá? Então quando você lida com o universo, você está lidando com o quê? A existência está dentro de uma malha no qual a gente chama de espaço-tempo. Correto? Mas aí eu pergunto, será que espaço-tempo, que a gente estuda muito na astronomia, na física, né? Será que isso tem a ver com o mental? É isso que a gente vai falar aqui agora. E aí, antes eu convido, olha, esse caminho universo, eu acho incrível. Na verdade, eu gosto de toda a Academia Universalista. Mas o universo é algo que sempre me encantou, o macro, né? Então, peço aqui, ó, a gentileza de revisarem a aula, o 2, aula 03, o universo 2, o nível 2 do caminho universo. A aula 3, que é a aula sobre espaço-tempo consciência. Nesse momento, eu vou começar a chamar não de espaço-tempo. Eu não consigo lidar com o universo como só espaço-tempo. E para mim é um conjunto de espaço-tempo, consciência. Elemento base, consciência, tempo e espaço. Por quê? Vamos para uma premissa bem básica, bem simples. Fazer uma pergunta aqui para vocês agora. Sem memória do observador, se o observador não tiver memória, vai existir o tempo? E na física entendemos que o espaço e o tempo, eles são meio que uma coisa só. É uma correlação. Tá? Correlação espaço, correlação tempo. É uma correlação, mas é uma estrutura só. Ou seja, se eu não tenho tempo sem memória, claro, se você não tem memória, você não se recorda de algo. Então sempre vai existir o presente, mas você não vai ter lembrança do que passou e nem vai imaginar o que vem, se vem coisa pela frente. Então o tempo vai deixar de ser um conceito, não vai existir. Então para existir o tempo precisa existir memória. Ou seja, eu estou dizendo que para existir o universo, eu preciso de memória. E a memória é um artifício que chamamos de algo mental. É da observação de consciências. E vamos ver no caminho universo, por exemplo, a estrutura do próprio espaço-tempo,
nos seus modelos geométricos, enfim, toda a sua estrutura, vamos ver que talvez a matéria não é a matéria que gera energia. Talvez seja o contrário, energia que gera matéria, e quem sabe que até esse mesmo elemento energia gere o que a gente chama de consciência. Nós estamos aqui, ó, com uma consciência utilizando um veículo que a gente chama de corpo humano, que vimos também em aulas passadas, né? Uma aula inteira sobre o que é o corpo humano. É uma colônia onde a nossa consciência, ela tem um dispositivo de enlace, vimos isso aí, a camada da informação, né? Camada da informação vem de outros campos da nossa consciência para controlar essa máquina chamada corpo humano. E isso são aulas assim, que eu acho fantásticas, de você visualizar os pormenores desse encaixe aí, consciência-corpo humano. Então, o nosso cérebro é um processador que está sendo utilizado pelo nosso operador, que somos nós, a nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela tem uma memória. Inclusive, vamos ter vários tipos de memórias. Isso aí a gente vai ver depois. E o mental vai ser justamente o poder de observação. Não só nosso, mas de todos os seres, talvez de tudo. Tá? E vamos ver que todos os elementos que existem são consciências latentes em potencial, latentes em relação à sua capacidade de compreensão. Mas talvez tudo seja algum tipo de consciência, algum estado de consciência. Ah, Rodrigo, uma pedra pode ser uma consciência? Talvez seja um conjunto delas, em um nível quântico. E a gente nunca vai conseguir interagir. Então, para a gente é algo ali bruto, algo que não tem consciência. Mas talvez tenha bastante. Ainda mais que quando estudamos o universo, vemos que cada ponto ele é fractal, ou seja, ele contém o infinito. O todo ele se manifesta em todos os pontos. Então, com certeza ali tem muito mais do que a gente imagina. Então você pensa, o universo aí, ó, frequências, ondas, vibração, gravidade, eletromagnetismo, né? Aí estudamos até no universo o que seriam as forças que regem o universo, né? O que seria força fraca, força forte? O que seria um vórtex, né? O toroide, etc, etc, etc. E chegamos a diversos conceitos, onde a gente entra até numa questão do elemento base da consciência. O que seria um bit do universo, um ponto mínimo do universo quântico. E vimos que mesmo naquele ponto mínimo, vamos considerar um ponto minúsculo desse espaço-tempo e consciência, que seria o mínimo que a gente tem capacidade de imaginar para servir de modelo de cálculo das diferentes densidades de energia das camadas desses campos para gerar toda a dinâmica, a origem do giro em tudo, etc, etc. Mas, se evoluirmos a nossa capacidade, vamos ver que até esse ponto que a gente achou que era o mínimo, não é o mínimo. Mas a gente precisa ter um referencial, um limite, porque a gente não consegue lidar com todo de vez, né? Então vimos bastante sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre esses conceitos. Entra aí a questão da partícula em onda. Nossa, o elétron é uma partícula? É uma onda? Ó, aquele lance de observador, um cara olhando o elétron assim, esquece. A gente viu que o observador na física é aquele que consegue mensurar. Então vimos que você definir se uma partícula ou é onda ou partícula ou um elétron, por exemplo, é difícil você medir sem interferir no próprio estado do sistema. Tá? Mas podemos analisar o seguinte. Nós tem uma fórmula aí, na verdade essa é uma parte da fórmula, né, da relatividade de Einstein, onde a energia, ele coloca aqui a massa vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Tem uma outra parte que foi desconsiderada aí, mas brincamos aqui de criar uma física invertida, ou seja, isolamos aí a variável massa, onde daria que a massa seria a energia dividida pela velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Ou seja, a massa seria a energia, vamos dizer assim, desacelerada, tá? Condensada.
Aí tem algumas pessoas que falam que o campo de é como se o campo de energia ele estivesse em diferentes estados de energia, congelamentos de luz. Ou seja, o que a gente chama de sólido, de material, na verdade seria um estado vibracional daquele conjunto de bits, de pontos quânticos aqui desse campo espaço-tempo-consciência. Ou seja, todos os pontinhos que estão naquele mesmo movimento geram um estado que a gente chama de dimensão. E que a gente não vai interagir com outros estados, com outros campos de flutuação desses pontinhos aí, desses bits. E isso geraria o quê? Verdadeiros hologramas. Ou seja, é como se eu tivesse uma tela aqui de infinitos pontos, mas eu conseguisse gerar diferentes flutuações desses pontos, onde cada flutuação, se você colocar um óculos ali, você vai imergir naquela realidade daquela flutuação. As outras você não vai sentir, não vai interagir. Vão até estar ali, mas você não vai nem imaginar que aquilo existe. E no momento que você consegue mudar ali, numa máquina, toda a sua flutuação do seu corpo, você simplesmente desaparece de uma dimensão e aparece em outra. Então essa seria uma ideia, ou seja, todo elemento, a energia deixaria de ser um adjetivo para o estado da matéria, e sim a energia passaria a ser o elemento base constituinte de toda a matéria. A matéria seria um resultado de diferente comportamento desse elemento que vamos chamar aqui de energia. E aí teremos o quê? Diversos tipos de energia. Ou seja, essa interação entre essa flutuação aí quântica, vamos dizer assim. E o que seria esse holograma? Esse holograma fractal seria, imagina uma tela, onde essa tela tem esses pontos. Cara, imagina que são a menor coisa que você consegue imaginar. Esquece, está infinitamente menor do que você imagina. Imagina que existe um conjunto de pontos que estão seguindo a mesma vibração, mesma ilusão de movimento. Aí você vê aí essa tela, olha, tem a palavra info. Ela está andando, não está? Depende. Para a galera que está nessa dimensão, sim. Tem um carro em movimento, tem um foguete passando, tem a sua mão aqui, indo de um ponto ao outro. A palavra info ela vai estar em movimento, sim, com certeza. Mas para quem está em uma perspectiva de um outro plano, de um outro estado de vibração, de um outro campo mental, temporal, enfim, de outra dimensão, você vai ver esse campo diferente. Aí você vai dizer, não, na verdade eu estou vendo pontos mudando o seu estado de vibração. No caso aí, apagando, acendendo. Acende aqui, aí apaga, acende, aí dá a ideia que ele está se mexendo. Então o próprio movimento é como se fosse a informação indo em velocidade instantânea para a fonte, voltando a informação de uma nova interferência nesse campo de flutuação. Ou seja, o movimento, para quem está lá na fonte, ele de fato não existe. Mas a percepção dele é real. E altera todo o estado dos sistemas ali envolvidos. Ou seja, é como se estivéssemos realmente dentro de uma Matrix. E não temos como avaliar o que está fora da Matrix. Porque estamos aí, fazemos parte de uma tela. Temos programação, temos definições que já trazemos com ela, como os nossos instintos, os sistemas já feitos. Ou seja, nós nascemos já em algo muito bem planejado e programado. E aí você pensa, caramba, eu estou criando tanta coisa aqui, o ser humano criou aqui o celular, microfone que eu acabei de bater nele, criou computador. Olha quanta inteligência nós já impregnamos aqui em nossas criações, ações. Imagina lá fora, que nós já nascemos aqui, já chegamos aqui com algo muito mais complexo e muito mais rico e mais inteligente do que a gente está fazendo. E na verdade estamos só transformando um pouquinho do que a gente já conhece. Ninguém cria energia. Nada que se cria, né? Tudo se transforma. Então reparem, o sistema ele já é bem complexo. E tudo que a gente faz exige muito do nosso mental. Tudo. O seu movimento tem que ter o mental. Ah, Rodrigo, tem uma pedra ali, eu pego a pedra.
Tudo é mental. A pedra está ali porque alguém colocou, a porta está ali porque alguém fez. Absolutamente tudo. Até uma árvore está ali porque muitas vezes alguém, ou um animal, ou enfim, lá dentro, não lá na frente, mas lá numa análise mais profunda, você vai ver que existiu algum nível de consciência que gerou uma ação. E toda ação ela é mental. E aí você vai para a ideia de uma arquitetura inteligente de onde vivemos. E aí eu coloquei essa biblioteca, por sinal bem bagunçada aí, só para... Em outros vídeos eu fiz uma análise, né, uma correlação que eu até peguei emprestado do saudoso Enéas Carneiro, grande professor, onde ele fez um cálculo dentro da nossa molécula de DNA. Ele viu quantas bases nitrogenadas existiam, fez uma correlação com palavras, com letras, na verdade, cada base, transformando em um tamanho médio de uma palavra. E aí, as bases nitrogenadas formando letras, formando palavras, ele calculou quantos livros de 500 páginas, frente e verso, quantos livros a gente conseguiria ter dentro de uma fitinha, de uma moléculazinha de DNA. E ele chegou a uma marca mais ou menos de uns 4.000 livros de 500 páginas. É muita informação. Só para ter ideia, é tanta informação que tem dentro de nós, que se você pegar todas as moléculas de DNA do nosso corpo, de todas as células, de tudo do nosso corpo, e for colocando um atrás do outro, fazendo uma fila, a gente vai do Sol a Plutão algumas vezes. Gente, vocês fazem ideia da distância entre o Sol e Plutão? Olha, daqui para a Lua são 340 mil quilômetros. Daqui para o Sol, 150 milhões de quilômetros. Para Plutão, não faço ideia. É longe para um caramba. Olha, é muito longe. Certo? Então imagina a quantidade de coisa que tem aqui dentro. No micro ali, ó, impregnado. Olha a quantidade de informação, de arranjo, de complexidade, de informação, porque isso aí não é algo aleatório, isso aí está definindo todas as informações que vão definir o nosso corpo. Então é muita coisa. Então a inteligência ela está intrínseca em tudo, em um grau que você não faz ideia. Ou seja, e tudo que nós analisamos no universo, toda a construção ela é mental. Ou seja, aí a questão do cubo mágico, como falamos. Para você resolver um cubo mágico, se você der um feedback de inteligência para aquele caos, aquilo que levaria aleatoriamente bilhões e bilhões de anos pode se resolver em um segundo. Ou seja, eu conseguiria construir um universo de uma complexidade beirando ao infinito se eu tivesse uma inteligência absurdamente alta aplicada nele mesmo. Ou seja, isso denota que o universo ele está sendo construído, porque ele ainda está sendo construído. Nós vemos aí surgindo galáxias, estrelas a todo momento. Ele está, de alguma forma, sendo retroalimentado com inteligência. Ou seja, dele mesmo. A sua arquitetura foi criada com inteligência e continua sendo assim. A inteligência está aí ainda. Ela não deixou, não criou e foi embora. Está aqui, faz parte do sistema maior de controle. E aí, por exemplo, o que é manipulação genética? Hoje já chegamos ao ponto de mexer nessas estruturas internas, né, de pegar um RNA, quebrar em RNA e tal, e criar um outro DNA, etc. Tal, nós já conseguimos manipular geneticamente. Ou seja, já estamos agora fazendo o papel de criador, de criar criaturas, de clonar, de mudar a estrutura do corpo, ou seja, modificando a posição desses elementos aí, dessa biblioteca gigantesca de livros. Ou seja, o nosso mental é no modelo de um criador. Da mesma forma como tudo é. Então, mais uma reflexão que mostra, caramba, realmente, tudo é inteligente e tudo é mental. Ou seja, o próprio universo ele é mental. Mas isso segue uma diferença hierárquica de níveis de consciência que vão
vão ser os atores aí, as causas dessas modificações. Então vão ter consciências aí que são em níveis que a gente não consegue mensurar, nem imaginar que existe. Em outro nível aí do universo. A gente está preocupado aqui, pô, tem que acordar cedo, já tem que terminar aqui o vídeo para acordar cedo, tem que trabalhar. Tem consciências aí lidando com planetas, tem consciências lidando com sistemas solares, tem consciências lidando com galáxias, tem consciências lidando com conglomerado de galáxias, tem consciências que a gente nem imagina o que pode estar fazendo, né? Então o universo ele é mental como hierarquia consciencial em níveis infinitos. Da mesma maneira que eu falei que dentro de uma pedra podem ter infinitas consciências, fora também, tá? E a nossa capacidade de percepção da realidade é que vai definir os tipos de consciência que a gente consegue perceber ou até mesmo lidar com elas. E esse conceito de universo mental, o mentalismo, ele é um conceito que é bem trabalhado nas chamadas leis herméticas. Tem aí as leis universais, os 7 princípios do hermetismo, tá? O que é o hermetismo? É um rótulo usado para designar um sistema filosófico que se baseia principalmente nos supostos ensinamentos de Hermes Trismegistus, que é uma lendária combinação helenística do deus grego Hermes e do deus egípcio Tote. Quem é Tote? Olha esse carinha aí, ó, com a cabeça de garça, sei lá. É um deus egípcio que era considerado o deus da sabedoria. E aí, literaturas muito antigas colocavam alguns princípios, né? E os egípcios certamente herdaram de sumerianos muitas coisas, sumerianos que herdaram Deus sabe de que civilizações. No caminho social falamos um pouco sobre essas civilizações. Então tem muito conhecimento avançado, e aí vem outra questão. Caramba, como tanto conhecimento assim avançado num passado remoto, né? Isso não faz pensar em outros conceitos. Caminho sociedade, ó, fica a dica aí, caminho social. Então Tote era considerado um deus que passou muitos conhecimentos, né? E que os gregos também pegaram esses conhecimentos, juntou com a mitologia deles, enfim. E olha quais são alguns desses conhecimentos. O primeiro é o mentalismo, ou seja, o todo é mente, o universo é mental, que é a proposta dessa nossa aula. Depois tem o princípio da correspondência, ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Ó, a questão da dualidade. Vimos bastante isso em diversas aulas. Vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Falamos isso o tempo todo, inclusive nessa aula, falando de estrutura atômica, de tudo, tá? Polaridade, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto, dualidade. Gênero, está em tudo, tudo tem seu princípio, masculino e feminino, dualidade, certo? Complementação, yin yang, aquela coisa toda. Ritmo, tudo tem fluxo, tudo tem suas marés, tudo é cíclico. Já falamos bastante sobre isso e enxergamos isso tudo na natureza. E causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, nada escapa à lei. Que é o que estamos falando aqui sobre a causalidade. Tudo tem uma causa e tudo, em um certo nível, vai ser mental. Logo, o universo ele é mental. Gente, a viagem do conhecimento continua. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula do nosso nível 3 aqui do Caminho Consciência, tá? Em breve, próxima aula. Agradeço a todos os comentários, participem. Não só aqui no site cienciauniversalística.com.br, que você gratuitamente acessa um grande mapa ali de curso, dá para deixar seu comentário, como também no YouTube, faça parte do grupo do WhatsApp de estudo, enfim, faça parte desse projeto que, se você gostou, compartilhe. Algum amigo seu, ou você pode terminar ajudando uma pessoa a pensar, e a nossa proposta é essa, fazer você pensar. Diferente pelo menos, tá? Mas o importante é pensar. A gente não traz aqui a verdade absoluta. Nós trazemos um novo nível de questionamento. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima aula. Beijo, abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com o universo. Fiquem com quem vocês quiserem. Mas, como eu sempre desejo, fiquem em paz. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até a próxima.